A Liga dos Campeões poderia ser disputada fora da Europa? A Champions League há anos tem sido vista como o ápice do entretenimento do futebol. A disputa dos maiores clubes da Europa, que são os maiores clubes do mundo, em um campeonato. A competição permite que o público experimente confrontos muito debatidos. Assim como anteriormente proporcionou episódios lendários, como Barcelona versus Manchester United na temporada de 2010-2011, Real Madrid versus Atlético Madrid na temporada 2013-14. Colocando as goleadas de lado, vamos lembrar de viradas e verdadeiras zebras, como o Mônaco, que na temporada 2003-2004 derrotou o Real Madrid do Fenômeno por 3-1. Agora, que brasileiro nunca sonhou em um Real Madrid versus Paris Saint-Germain no Allianz? Ou Milan versus Liverpool no Mineirão? Bom, acho que todo fã futebolístico já fantasiou com as possibilidades. Hoje, craque, vamos falar o porquê destes sonhos não se concretizarem. A pergunta que fica é: a Liga dos Campeões poderia ser disputada fora da Europa? Sim? Não? Vamos lá responder a pergunta. A Champions nunca saiu do solo europeu. Ela nunca foi disputada fora do coração futebolístico do hemisfério norte. Este cenário, que parece inalterável, pode sofrer uma reviravolta surpreendente. E o motivo vai te surpreender. Voltando no tempo, no início de 2022, o presidente do gigante francês Paris Saint-Germain, o magnata Nasser Al-Khelaifi, se aproveitou de sua influência de membro do comitê executivo da UEFA, tal qual como presidente da Associação de Clubes Europeus, para introduzir a ideia. Se beneficiando de sua influência midiática, o árabe esteve em uma entrevista em que alegou a necessidade da Champions League em buscar inovação e em precisar de novos planejamentos. Dentro disso, estão novos mercados para se inserir, novos locais para sediar eventos e disputas, novas formas de transmissão e outros mecanismos de comercialização do futebol europeu. Em setembro, Nasser permaneceu como protagonista da ideia. Enquanto um dos executivos de clubes mais notórios e influentes do planeta, Nasser plantou sua semente entre outros colegas líderes e mandantes do business futebolístico no solo europeu. Os clubes então passaram a se determinar a abrir outras fronteiras. Uma expansão ainda mais pesada do futebol europeu iria disseminar ainda mais entretenimento e conteúdo esportivo. Logo, a consequência mais concebível é o nascimento de novos fluxos de receita, lucro e audiência. Mercados protagonistas como o Oriente Médio ou o continente asiático são o que nós chamamos de galinhas dos ovos de ouro. Afinal, o acúmulo de consumo, seja de produtos digitais, físicos ou midiáticos, está entre essas duas regiões. No caso, craque, estas são projeções um tanto quanto utópicas da alta cúpula europeia. Afinal, após décadas, por que as outras ligas e entidades esportivas iriam abrir suas portas para a entrada de uma competição que tanto as isolou? A Confederação Americana, por exemplo, seria uma forma de oposição ao futebol europeu, com o argumento de que a vinda do mesmo haveria um esgotamento do mercado, através do desvio do fluxo da receita, seja de ingressos, artigos esportivos, patrocínios e afins. Pela influência estadunidense, outras confederações poderiam assumir a mesma postura de negação. Por exemplo, logo, contingências da UEFA precisam ser criadas, já que esta situação é como um centroavante sendo confrontado por um zagueiro. Logo, o que resta ao atacante é um bom drible para chegar ao gol. Ainda em setembro, a ECA realizou a divulgação de um relatório de mais de 30 páginas sobre projeções do público futebol mundial. A projeção aponta que, por divergências de vivências e objetivos, os públicos americanos e asiáticos iriam demandar proatividade e ressignificação do entretenimento e do conteúdo. Afinal, o que é capitalizado e transmitido à juventude europeia não causará os mesmos efeitos em outras populações da mesma faixa etária. Logo, cabe à Champions os seus compositores inovarem em formas de atração destes diferentes públicos. Os clubes devem trabalhar de diversas formas. A inclusão deve ser feita pelas mídias digitais, através de eventos em territórios internacionais e em formas de imersão, quando os times puderem, por exemplo, se conectarem à cultura local, como o Manchester United já realizou em Los Angeles através de uma festa. Não importa a popularidade do futebol e de cada time, para se sobressair nessa geração, que cobra a produção de conteúdo rápido e prazeroso a cada segundo, é necessário entrar na competição e ter uma produção mais competente.
Uma das estratégias tem sido a boa e velha transmissão de jogos internacionais na televisão. Canais de outros segmentos, como a Paramount e a HBO, passaram a se posicionar como opções para o público acompanhar os campeonatos europeus. A competição acerca disso só deve se intensificar, afinal, os direitos de transmissões globais de ligas como a Premier League são mais valiosos e procurados do que os direitos de transmissão internacionais, por exemplo. Os times e ligas irão intensificar as buscas por diferentes formas de gerar receita, e muito disso está relacionado aos buracos financeiros deixados pela Covid-19, tal qual está relacionado às mudanças do mercado. Alguns exemplos destas expansões é a Supercopa espanhola, sendo sediada na Arábia Saudita. A Liga Espanhola ainda se mantém nesta audiência, pois desde 2019, La Liga tem a constante intenção de inserir um dos seus jogos em Miami. As movimentações espanholas certamente agitam a concorrência. A Premier League, a liga esportiva de futebol mais consumida no mundo, ainda é um pouco relutante na expansão de sua transmissão. Mas até quando? Afinal, regionalizar seu conteúdo vai totalmente contra a maré europeia, além de ser uma forma de perder dinheiro. A tendência é que sigam um exemplo da La Liga. Desta forma, confederações europeias irão entrar em sincronia total com os planos de expansão iniciados por Nasser. A disseminação europeia no resto dos continentes entrará em uma crescente, que uma Champions League em solo asiático poderá ser extremamente possível. E futuramente, quem sabe, até em terras latinas. O que as estrelas vindas de países frios, em termos de clima e de convivência, achariam de todo o calor brasileiro? Fica o questionamento interessante. O futuro do futebol é o seu passado, a popularização do esporte e o seu potencial de inserir e unir diversas culturas e povos. A Copa do Mundo é o exemplo máximo que temos de interação de diferentes populações e o quão boa a inclusão é. Neste caso, o dinheiro no bolso dos chefões do esporte pode significar a felicidade dos fãs e oportunidades únicas em sua vida. O fato é que é questão de tempo para que isto aconteça. Então, cedo ou tarde, a Champions League poderá ser disputada fora da Europa. Craque, se você assistir esse vídeo de olhos fechados, aposto que consegue imaginar um jogo do Real Madrid versus Barcelona no estádio do Morumbi, ou um Chelsea versus Mônaco no Mané Garrincha. As possibilidades são infinitas. Se você também espera poder assistir este fenômeno, nos confirma com seu like. Comenta que jogo você mais gostaria de assistir e se inscreve. Ativa as notificações, porque perder um vídeo nosso é pior do que um cartão amarelo. Para consumir o futebol como um verdadeiro fã, você precisa da liberdade financeira e da liberdade geográfica. O seu trabalho comum pode não proporcionar isto, mas a profissão do guru pode. E não é pelo canal do YouTube. O profissional do futuro é aquele que de casa presta serviços de mais de 10 mil reais para grandes empresas multinacionais, como Facebook e Google. Além de gerar lucro, gera renome no mercado e fidelidade. Basta a estratégia certa. Quer conhecê-la? Mude de vida pelo link da descrição.